Não coloquemos reflexão pela parte da manhã, como sempre colocamos, mas nesta tarde, neste final de dia, é que aqui paramos para meditar na palavra de Deus e compartilhar com todos vocês. Ainda no versículo 13 do capítulo 12 de 2 de Pedro, quero chamar a sua atenção para o que está dizendo a palavra de Deus sobre a vida vivida na carne, nos desejos, nos deleites da carne. Observe que Pedro exorta dizendo: tais homens têm prazer, deleites cotidianos, isso todo tempo, todo dia, toda semana, todo mês, todo ano, vivendo uma vida sem domínio e sem freio. Essa palavra prazer, eu gostaria que você parasse para observar o que ela diz, ou o significado desta palavra, pois diz o seguinte: a palavra prazer, isso que está dizendo o homem de Deus quando se referiu a esta palavra prazer, que tem um bom significado, isso pelo lado positivo. Mas aqui, como ele está falando sobre uma vida caída no pecado, ele toma a alusão por esta palavra para despertar ao contrário. Veja que diz o seguinte: muito gostoso. Essa palavra prazer diz isso, tem esse significado. E se você fosse aprofundar mais um pouco, ela ainda tem mais significado ainda, porque a palavra de Deus, ela não se limita, pois diz a palavra do Senhor que a vida pelo Espírito é viver no temor da palavra de Deus. O apóstolo Pedro, quando ele diz que os que vivem assim, o galardão da injustiça está esperando, ele está chamando-nos a atenção, pois pecar é bom, não é ruim não, é bom, tem uma sensação boa, e você há de concordar comigo, porque todos pecam, mas o problema é a consequência que ele traz na vida da gente. O pecado, ele leva a pessoa a viver uma vida depravada, sem temor a Deus, sem a presença de Deus, sem comunhão com Deus, sem força espiritual, sem direção e sem certeza da salvação. Paulo, quando ele fala a respeito das consequências do pecado, ele diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Cristo é a vida eterna. Antes de Cristo, Deus tomou os profetas para despertar Israel e mandou dizer desta forma, que ainda é válida para todo o tempo: se queixai de que depois a alma vivente. Tem algumas tradições que diz: cada um se queixe das suas próprias atitudes. Tem outra que diz dos seus próprios pecados.
Então o pecado em si, ele afasta a gente de Deus, entristece o Espírito Santo, leva Deus a se irar. Observe que quando Deus trouxe o dilúvio nos dias de Noé sobre a terra, foi por esse motivo. Revela a palavra de Deus que ele olhou e contemplou e viu na vida daquelas pessoas o pensamento daquelas pessoas continuamente era só fazer o pecar ou se afastar de Deus. A palavra de Deus diz que eles pensavam, o pensamento deles era isso. E Jesus tomou esse acontecimento, esse despertamento, e disse desta forma, isto o Senhor Jesus falando, assim como foi nos dias de Noé, comiam, casavam e davam-se em casamento. Assim será no final dos tempos, como sinal da volta do Filho do Homem. Assim como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, também será no final dos tempos, como sinal para a volta do Filho do Homem. Eu gostaria de perguntar, será que por mais que você não tenha entendimento ou não gaste tempo examinando a palavra de Deus, será que isso não está se cumprindo nos nossos dias? Pois o pecado, a Bíblia diz, quem disser que não peca é mentiroso. Mas quando a Bíblia fala de uma vida desfreadamente, como está escrito aqui, onde estamos meditando, de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 13, é uma vida desfreada, sem obediência, sem temor a Deus. É vivendo mesmo nos deleites do pecado. E como eu li para você o significado desta palavra, a outra parte que deixa Deus irado é tomar prazer ou é achar bom pecar. Pois a natureza do Espírito Santo dentro do ser humano, assim como o Espírito Santo se entristece quando a gente peca, também a gente tem esse mesmo sentimento. Paulo era um homem perseguidor dos cristãos da igreja daquela época. Mas depois que teve o encontro com Jesus, depois dele ter esse encontro, de ser impactado pelo poder de Deus, o mesmo homem, já agora com um sentimento diferente, de conformidade com as Escrituras, ele diz, miserável homem que sou, o bem que quero fazer, esse eu não faço. O mal que não quero fazer, esse eu faço. Veja que o apóstolo Paulo aqui, ele está falando de si mesmo na sua caminhada e está deixando bem claro que quando o cristão, por causa da matéria, ele peca, mas ele luta para agradar a Deus. Paulo está dizendo muito claro, eu não tenho prazer, eu não tomo prazer no pecado. Apesar que o pecado dá prazer na carne, mas depois vem as consequências. Como ele estava vivendo uma vida espiritual, a inclinação dele era para agradar a Cristo. Jamais uma pessoa que queira agradar a carne, viver na carne, vai liberar uma palavra dessa. Mas como o prazer dele estava em Cristo, ele liberou esta palavra vindo do seu coração. Então devemos descobrir, ter o conhecimento, ou receber o conhecimento de Deus através da sua palavra e procurar pelo menos terminar nossos dias de vida servindo a Deus. Que Deus te ajude, que Deus nos ajude, em nome de Jesus.